Olá pessoal, eu sou o professor Ivanildo. Eu vou trabalhar hoje com vocês com a disciplina de matemática e o nosso conteúdo vai ser operações com números inteiros. Quem está transmitindo isso, assista essa nossa aula pelo canal do YouTube, a CEP, também pela Rádio Urubá FM, que vocês vão poder acompanhar direitinho todo o nosso conteúdo, todas as nossas aulas que serão transmitidas para vocês. Vamos lá então, vamos trabalhar sobre operações com números inteiros. Inicialmente, para a gente falar sobre números inteiros, nós precisamos primeiro pensar aonde nós encontramos esses números inteiros. Então, normalmente nós vamos encontrar esses números inteiros em um conjuntozinho chamado conjunto Z. Esse conjunto Z, ele trata dos números inteiros em matemática. Então, nesse conjunto Z, nós temos os números inteiros, que eles podem ser os números positivos, eles podem ser também os números negativos e também o número zero. Então, é essa parte que vai fazer os números. E essas operações com os números inteiros, nós vamos trabalhar a adição, né, que a gente conhece como soma, não é isso? Nós vamos trabalhar a subtração, que a gente conhece também como diminuir. Nós vamos trabalhar também os probleminhas mais complicados, entender mais um pouquinho, mas com calma a gente vai conseguir assimilar. Multiplicação e a sua operação inversa, que é a divisão. Isso a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo, trabalhando operações com os números inteiros. Então, as operações com os números inteiros, elas estão relacionadas com essas 4 operações. Vamos logo começar com a adição de números inteiros. Vamos ver como é que coloca-se isso. Então, para início da nossa aula e para a gente ver isso, para a gente poder fixar esse nosso conteúdo, nós vamos pensar nos sinais. Esses sinais que muitas vezes dá dor de cabeça na gente e que a gente fica pensando, meu Deus, mais com mais, menos com menos, mais com menos, quando é que eu utilizo isso? Quando é que eu faço isso? Quando é que esses sinais são utilizados e dá positivo? Quando é que esses sinais são utilizados que dá negativo? Como é que eu vou aplicar essa regra dos números inteiros? Não se preocupem, a gente vai no passo a passo, devagar, com calma, e a gente vai conseguir resolver isso com tranquilidade. Então vamos lá. Primeira, a adição de números inteiros. Bom, na adição de números inteiros, a regra acontece de forma bem clara. Se os sinais forem iguais, certo? Se for o sinalzinho de mais, menos e menos, então a gente vai realizar sempre uma soma. Você já coloca lá, fixa lá, olha para o teu exercício, olha para o teu livro, olha para a tua apostila, tá lá. A operação é com números inteiros, a operação é com adição ou subtração. A regra é bem simples para você poder observar. Você olha lá, se os sinais forem iguais nessa operação, você sempre vai somar. Vou repetir, viu? Sempre vai somar. Não tem estresse, não tem agonia, com calma. Vamos colocar um exemplo bem simples. Vamos colocar uma coisa do dia a dia. Quando você soma, quando você está utilizando a questão de somar, vamos entender que é o que você tem. Quando eu somo é o que eu tenho. Quando eu subtraio é o que não tenho. Então, vamos pensar. O nosso sinal positivo é o que eu tenho. O meu sinal negativo é o que eu não tenho. Então, fica fácil de eu entender. Se colocar num exemplo, digamos que alguém chegou para você, vamos colocar um nome de alguma pessoa. Vamos colocar, por exemplo, o nome de Antônio. Alguém chegou para Antônio e disse, Antônio, quanto você tem aí no seu bolso? Então, Antônio diz, eu tenho 10 reais. Se Antônio tem 10 reais, Antônio tem valor positivo. Então, esses 10 reais, eu vou colocar o sinal de mais, que é um valor positivo. Aí, de repente, a mãe de Antônio chega para Antônio e diz, Antônio, eu vou te dar mais 15 reais. Ora,
Se Antônio tinha 10 reais e era positivo, e agora a mãe de Antônio deu mais 15 reais, que também é positivo, veja que os dois números são positivos. Então eu vou ter o quê? 10 reais positivo, 15 reais positivo. Eu vou somar. Então, 10 mais 15 é igual a 25. Então, Antônio agora tem 25 reais. Isso é positivo. Então, Antônio resolveu encontrar Pedro. E Pedro disse, Antônio, tu tem dinheiro? Antônio disse, eu tenho 25 reais. Então, Pedro disse, Antônio, vamos fazer um lanche? Bora! Então, vamos embora. Vamos lá numa padaria e chega na padaria, aí Antônio diz, Pedro, quanto tu tem? Pedro disse, Antônio, eu tô liso, eu tô confiando em tu, cara. Aí, beleza, eu tenho dinheiro, vamos lá. E Antônio faz um lanche. E nesse lanche, eles gastam 8 reais. Gastaram 8 reais. Então, Antônio tinha 25 reais, mas de lanche, junto com Pedro, eles gastaram 8 reais. Então, gastou é negativo. Então, Antônio tinha 25, que era positivo. Agora, ele gastou 8, 8 é negativo. Então, eu vou ter lá a operação muito simples. 25 positivo, 8 negativo. Então, eu vou fazer o quê? Eu estou observando agora o quê? Que os sinais são diferentes. Agora eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. O que é que eu vou fazer? Agora eu não tenho mais a repetição de sinal. Agora eu vou para o segundo caso da operação com adição e subtração. Agora eu vou sempre... Veja bem, eu vou sempre subtrair. Não importa onde o sinal esteja, se é no número maior, se é no número menor. Eu vou sempre subtrair. Então, eu vou pegar 25 menos 8, vai me dar quanto de resultado? 17. Então, eu vou ter 17. Agora sim, eu vou colocar o sinal. Esse 17 é positivo ou é negativo? Então, esse 17 é positivo. E por que é que ele é positivo? Porque o sinal do número maior, que é 25, é positivo. Então, isso quer dizer o seguinte, Antônio tinha 25 positivo, perdeu 8 que pagou com o lanche, que era o negativo, mas ele ainda ficou com 17 reais. Então, esses 17 são positivos, certo? Então, é essas duas condições que a gente tem com as operações com os números inteiros, tratando de adição e de subtração. Então, vamos recapitular com calma. Então, se eu tenho sinais iguais na adição e subtração, eu sempre vou somar e eu vou manter o sinal. Então, se eu tenho 10 reais e ganhei mais 15, eu tenho 25 reais. E os 25 serão positivos. Mas se eu tivesse devendo 10 reais, se eu estou devendo é negativo. Então, eu contraí mais outra dívida de 15 reais. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho menos 10 que eu estava devendo, então é menos. Eu tenho 15 agora que eu passei a dever, que também é menos. Então, eu vou somar do mesmo jeito. 10 mais 15, 25. E vou apenas repetir o sinal, que é o sinal negativo. Então, agora eu estou devendo 25 reais. Então, é bem simples de entender como a gente faz essa operação com o número inteiro, tratando-se dos sinais iguais. Mas se eu tiver nos sinais diferentes, vamos lembrar, a gente vai olhar para o número maior. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver 30 reais, se eu tenho é positivo. Aí eu fui e gastei 10 reais. Se eu gastei é negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 30 menos 10 vai ser igual a 20, porque eu sempre vou subtrair quando os sinais são diferentes. E agora eu vou olhar.
Qual é o número maior? É o 30 ou o 10? Lógico que é o 30. E o sinal do 30 era o quê? Positivo. Então, vai ficar 20 positivo. Isso quer dizer que é o que eu tenho, certo? Se a gente inverter isso e colocar o sinal de menos, digamos que eu tenho 15 reais positivo. Mas aí eu fiz uma compra e gastei nessa compra 40 reais. Percebam que se eu tinha 15 e comprei 40, então 15 era o que eu tinha de positivo, 40 é o que eu tenho de negativo. Então eu vou também, como os sinais são diferentes, eu vou sempre também subtrair. Eu vou fazer 40 menos 15, certo? Se a gente gastou os 15, 40 menos 15 vai dar igual o quê? A 25. Aí eu vou olhar agora e o meu sinal negativo estava onde? Estava no 40, que é o número maior. Então, o meu resultado vai ficar menos 25, ou 25 negativo, certo? Então, é dessa forma que a gente utiliza com adição e subtração dos números inteiros. Agora nós vamos tratar nesse momento da multiplicação e da divisão. Vamos tratar com calma, com tranquilidade. Você pode olhar aí no seu material, dar uma olhadinha na tua apostila, nos teus exercícios, certo? No teu livro, né? Pode pedir a orientação no colega de lado que está estudando contigo, pode entrar em contato com o teu professor, ele vai ter o maior prazer, ele vai ter o maior carinho de te atender, de te esclarecer direitinho. Não se preocupa, multiplicação e divisão não é esse bicho grande. Não, a gente resolve tranquilo. Muitos alunos têm medo, pavor de divisão. Eita, professor, agora chegou no ponto que eu não sei. Calma, com tranquilidade a gente vai ver que isso também é fácil. E para isso, a gente precisa entender a regrinha dos sinais. Novamente, vai lá as regrinhas. Então, não tem esse negócio de você ficar pensando, meu Deus, mais com mais é igual é mais com menos é menos, menos com menos é mais com mais... Não, só existe duas condições simples de você pensar, tanto na multiplicação como na divisão. Você olha os sinais. Se os sinais forem iguais na multiplicação e divisão, o resultado vai ser sempre positivo. Olha que eu estou utilizando muito a palavra sempre, para vocês fixarem e não esquecer. É sempre, não existe exceção, certo? Sinais iguais na multiplicação e na divisão, o resultado vai ser sempre positivo, certo? Então, digamos, se eu tenho 3 positivo vezes 5 também positivo, eu vou fazer o quê? 3 vezes 5, 15, sinal positivo. Mas se eu tiver também menos 3 e menos 5, multiplicando, eu também vou multiplicar 3 vezes 5, 15. E o resultado vai ser o quê? Não é negativo, porque nessas operações, os sinais iguais sempre serão positivos. Então, 3 vezes 5 também é 15, menos 3, menos 5 também é 15, e o resultado não é 15 negativo, é 15 positivo. Certo? Isso acontece na multiplicação e também na divisão, certo? Então, sinalzinhos iguais, você olhou, pode ser uma operação enorme de multiplicação, de divisão, você olhou, os sinais são iguais, tem um monte de sinal de mais, vai ser sempre mais. Tem um monte de sinal de menos, vai ser sempre mais, certo? E a segunda regrinha, bem simples da gente entender. Se os sinais forem diferentes, certo? Então o resultado é sempre negativo. Olha como ficou fácil. Olha como ficou fácil. Tu olhou, os sinais são iguais, positivo. Tu olhou, os sinais são diferentes, é negativo. Então se eu tiver, por exemplo, menos 4 vezes 7... certo? Menos 4 vezes 7 positivo, veja que o sinal de 4 é negativo, o sinal do 7 é positivo. Então, eu vou ter o quê? 4 vezes 7
é igual ao quê? A 28, certo? Aí eu fico lá, meu Deus, no 4 é menos, no 7 é mais. Não importa. Você olhou, apesar de o sinal de mais estar no 7, que é um número maior, isso valia para adição e subtração, para multiplicação não. Não importa, podia ser 1.000.000 o sinal maior e poderia ser 2 o sinal menor. O resultado vai ser sempre negativo, certo? Então, multiplicação e divisão de sinais diferentes na operação, o resultado vai ser sempre negativo, certo? Então, vamos olhar alguns exemplos, algumas questões que vai nos ajudar a entender sobre isso. Vamos colocar algumas questões do dia a dia, fica mais fácil de você assimilar. Vamos colocar algumas questões que a gente pode ver assim no supermercado, na feira, em uma loja, coisas simples da gente poder trabalhar, da gente poder entender o assunto. Então, digamos que você foi em uma loja, certo? E você levou no seu bolso uma notinha, uma notinha de R$ 50. E aí você chegou numa lojinha dessa para você comprar. Quando chegou lá, você olhou, gostou de uma camisa e perguntou lá ao camarada, quanto custa essa camisa? O camarada disse, é R$ 15, está na promoção. Eu olho para o meu dinheiro, bom, se eu tenho 50 e eu vou gastar 15, eu posso comprar. Aí olha lá, e essa calça? Uma calça jeans, bonitinha, maneira, o cara disse, essa é um pouquinho mais cara, mas tá numa promoção boa, tá por R$ 39,90. Aí ele diz, bom, R$ 39,90... Ah, eu vou arredondar para 40, porque vai ficar mais fácil o meu entendimento, né? Mas R$ 39,90, 40, 10 centavos de diferença. Para ele não ter que trabalhar com esses números decimais. Então ele diz, bom, se é 40 e eu já estou comprando uma camisa que é 15, opa, já dá R$ 55. Eu só tenho 50. Então, eu posso até comprar essa calça, né? E essa camisa, mas eu vou precisar o quê? De mais R$ 5, não é isso? Porque eu tenho 50. 50 é positivo. Eu quero comprar praticamente 55, então eu não vou ter dinheiro suficiente para comprar. Então, na minha operação vai ficar 50 positivo, 50 negativo. Eu vou subtrair e vou colocar o quê? O sinal do número maior. Quem é o sinal do número maior? O de 55. Então, você vai ficar o quê? Negativo. Certo? Então, você utilizou com as duas. Ou você pode chegar assim, por exemplo, em um supermercado, né? Comprou lá um determinado ingrediente, foi R$ 5. Comprou outro que foi 3. Comprou outro lá que foi 7. Então, você comprou 3. Certo? Você pegou o quê? Se você está comprando e tudo lá, você está o quê? Somando, porque você está comprando, esses números você vai somar entre eles. E você vai subtrair pelo que você está usando, pelo que você está gastando. Certo? Então, no dia a dia, a gente está fazendo sempre essas operações com os números inteiros. A gente faz a operação também com os números não inteiros, que é os números decimais. Isso vai ficar para uma outra oportunidade, para a gente trabalhar os números decimais, para não ficar tão pesado, certo? A gente vai se preocupar agora com os números inteiros, com as 4 operações. Sabe por quê? Porque a gente começa a estudar essas 4 operações desde o nosso, antigamente, como dizia, o nosso jardim de infância. A gente vai para a alfabetização, a gente faz a trajetória, a gente vai estudando, a gente vai, e de repente a gente terminou a educação infantil, depois entrou o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e vai lá para o ensino médio, né? Pegou primeiro, segundo, terceiro ano do médio e às vezes a gente está indo em conta de dificuldade com o aluno, meu Deus, eu não sei fazer esse joguinho de sinal, eu não sei trabalhar com isso. Pensa sempre em questões do dia a dia, que fica fácil. Você chega, por exemplo, em uma determinada loja, você quer comprar 3 pares de meia, por exemplo, e aí você olha, os pares de meia são diferentes e os preços também são diferentes. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que somar esses pares. Mas de repente você gostou de um par de meia que custava
R$3,20. Só que você gostou tanto que você quer comprar 5 pares, né? Você escolhe umas cores legais, umas cores diferentes. Eu vou comprar 5 pares, certo? Então você vai ter que fazer o quê? Uma multiplicação. Você vai pegar 5 e multiplicar por R$3,20. Então você vai ter o quê? 5 vezes 3, 15. Não é isso? 5 vezes 2, 10. Então 5 vezes 20 centavos não dá R$1. E 5 vezes R$3 dá R$15. Você fez de forma simples, até de cabeça. E você vai pagar o quê? R$16 por aqueles 5 pares, certo? Então, operações do dia a dia, a gente está utilizando no dia a dia a adição, a gente está utilizando a subtração, a gente está utilizando a multiplicação no dia a dia. E a divisão é bem simples. Você chegou em casa com uma bolsa com 20 pães. 20 pães. E na tua casa, você tem 5 meninos. 5 pessoas. Vamos colocar pessoas. Tem 5 pessoas para comer esses pães. Se você está levando uma bolsa com 20 pães e você tem para dividir esses pães para 5 pessoas. Então, você vai dividir 20 para 5. Olha, tem um método bem simples que você pode fazer. O que você faz? Coloca lá teus 20 pães em cima da mesa. Então você você vai dividir para quantas pessoas da casa? 5 pessoas. Então você coloca lá 5 pessoas. Um pão para um pão para outro, um pão para um pão para outro, um pão para um. Você já tirou quantos pães? 5 pães. Então, na primeira divisão que você fez, de forma bem simples, você tirou 5 pães da bolsa. Tua bolsa já ficou com 15 pães. E quando você olha, puxa, já dividi um pão para cada um. Quando eu olho, se eu tenho 15 pães, é bem simples. Eu estou trazendo mais um pão para um, mais outro. Vou ficar com quanto? Com 10. Depois você pega mais outro pão para cada um, ficou com 5. Depois você pega mais outro pão para cada um. Quando você olha, cada pessoa da casa ficou com 4 pães. Então, 20 dividido por 5 igual a quanto? Você dividiu igual a 4. E por que é igual a 4? É bem simples, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se você pegar 4 pães e multiplicar por 5, 4 vezes 5 é igual a 20. A maneira que você está dividindo, você só é inverter e multiplicar. Você está fazendo as operações com os números inteiros. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado com nenhuma dúvida, mas se você tiver dúvida, não se preocupe. Manda a dúvida para o teu professor, manda a dúvida para o teu coleguinha, procure ver, pega o teu material, o material que a gente está enviando, dá uma olhadinha no teu material, no teu resumo, tenta fazer os exercícios, não conseguir, tenta novamente, faz novamente, aproveita, faz isso, a gente está aqui para te ajudar, para que você tenha o melhor conhecimento possível. Assista a nossa aula na Rádio Urubá FM, assista no YouTube, no canal do YouTube da CEP, dá uma olhadinha direitinho, escuta lá o nosso rádio, escuta direitinho e qualquer dúvida só é mandar para a gente. Na nossa próxima aula, o professor Ivanildo de Matemática vai estar trabalhando com vocês outros conteúdos importantes, que eu acredito que vocês vão aproveitar bem. Aproveite, qualquer coisa estamos por aqui. Tchau!